Em pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, o deputado federal Maurício Marcon comentou a pesquisa que revelou que a aprovação de Lula caiu para níveis baixíssimos, apontando que, pelas posições que vem assumindo, Lula não tem como sair dessa crise a tempo de se recuperar antes da próxima eleição. O deputado ponderou que, embora o Brasil tenha a possibilidade de promover o impeachment de presidentes, esse é um processo lento, mesmo com grande apoio popular. Marcon afirmou que, no Congresso, os parlamentares e partidos já começam a se afastar de Lula e que essa tendência tende a se acentuar. Ele disse, com a chegada do ano eleitoral, cada vez mais os políticos, os vendidos mesmo, precisam se colocar do lado de quem vai ganhar. E existe um consenso muito forte dentro do Congresso, entre cientistas políticos e até no mercado financeiro, de que o governo de esquerda irá cair. Segundo o deputado, no Congresso já há um movimento gradual do centro para a direita que pode favorecer a aprovação da anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Maurício Marcon explicou que, por conta do tempo necessário para um impeachment, a única solução de curto prazo seria se Lula renunciasse, o que é improvável dado seu histórico pessoal. Ele apontou que, com a inflação, a aprovação de Lula deve permanecer em baixa. O deputado expôs o impacto das mudanças que estão ocorrendo no exterior, em especial nos Estados Unidos, lembrando que o empresário Elon Musk, que está atuando com o governo americano para cortar gastos e enxugar a máquina do governo, afirmou que houve interferência americana nas eleições brasileiras. Marcon ponderou: certamente, Elon Musk, na sua posição de responsabilidade, não faria essa afirmação se não tivesse provas. Marcon lembrou que já houve revelações de que a agência USAID foi utilizada para financiar jornalistas para implementar narrativas e que essa agência fez parcerias com o TSE brasileiro. Ele lembrou que já há coleta de assinaturas para uma CPI que investiga esses financiamentos e disse: acho que a notícia positiva que eu posso trazer hoje é que o pior já passou. O deputado mostrou indícios de que mudanças já estão ocorrendo, afirmando que o ministro Alexandre de Moraes já estaria ficando acuado com a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Ele disse: a OEA é financiada pelos Estados Unidos. Então, a gente sabe que o Pedro Vaca, mesmo tendo um histórico de esquerdismo, para manter o emprego dele, ele vai ter que fazer um relatório minimamente imparcial. Maurício Marcon apontou que quando Lula foi descondenado para concorrer, não se imaginava que seria possível que Trump fosse eleito e agora a situação mudou. Ele disse: a gente deve ter desdobramentos muito graves pela frente. Esse enfraquecimento do Lula reforça a tendência de, além da eleição de Bolsonaro, a gente ter um Senado mais conservador, pró-impeachment de Alexandre de Moraes. Motivos não faltam. O deputado reiterou: sinceramente, pela primeira vez posso dizer para vocês que o pior já passou. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar
voltar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E agora, gente, o Lula, em fevereiro de 2025, goza de apenas 24% de aprovação. Quando comparado aqui com o presidente Bolsonaro, ou propriamente com qualquer outro presidente, a distância é abissal, né? Quando a gente fala, qualquer cientista político que faz uma análise minimamente aceitável de política, se entende que para um presidente se reeleger, ele precisa de 45% de aprovação. Mas, Marcon, nós ainda estamos a 1 ano e meio da eleição. Sim, é verdade. Mas garanto para vocês que se for feita alguma pesquisa aí, o cenário que a gente vive de aprovação, nenhum presidente na nossa história, e acredito que até na história americana, onde a gente tem bastante dados, tenha conseguido basicamente dobrar a sua aprovação neste 1 ano e meio, para que ele possa ser um candidato viável, né? Então 45% seria um número que um candidato fosse viável para ganhar a eleição. O Bolsonaro, ele tinha 39% quando começou a campanha eleitoral, e ele, como a gente sabe, não ganhou a eleição. Bom, aí vocês vão me dizer que ele ganhou, enfim, a gente pode discutir isso, mas não é o momento, estou pegando só os dados, tá? Então a gente tem na esquerda, eu já falei isso para vocês, mas vale a pena repetir, né? O Nicolas tem uma frase que eu gosto muito, que é: o presente é deles, mas o futuro é nosso. Mas eu acho que o presente nunca esteve tão perto de acabar e o futuro nunca esteve tão perto de chegar, né? O governo começou a bater cabeça. As informações que a gente tem é que eles pretendem lançar, por exemplo, um programa aí de Vale Gás, distribuir gás para 22 milhões de pessoas, de famílias no Brasil, o que daria um custo de mais de 40 bilhões de reais anualmente. Ou seja, é impossível manter isso, tá? Não se tem dinheiro para manter isso. E se o governo insistir em fazer esse programa populista, o que isso vai provocar? Vai provocar novamente a alta dos juros, do dólar, e a gente vai ter uma inflação cada vez mais galopante. Ou seja, o governo ele teria só duas medidas para fazer. A primeira é cortar gastos, e aí ele perderia esses 24% de ideológicos aqui, que ainda apoiam o governo. Aliás, boa parte desses 24% talvez não tenha entendido a pergunta, né? Porque não tem como tu defender esse governo. Ou ele faz reformas aí e acaba gastando mais ainda, e aí ele vai perder também popularidade. Então o governo está numa encruzilhada que, sinceramente, eu não vejo que em 1 ano e meio possa sair. E aí a gente tem um movimento pelo impedimento do presidente. E aí a gente tem uma discussão que eu quero trazer para vocês. Obviamente somos favoráveis. Só um pouquinho, eu vou tomar. Se quiser complementar, pode complementar, mas tô raciocinando aqui. Então o que acontece, pessoal? A gente tem no Brasil um modelo para retirar o presidente que ele é muito lento. Tá? Fiz uma análise aqui, para vocês terem uma ideia. No impedimento da Dilma, nós tivemos uma demora de 9 meses, tá? 9 meses demoraram. Então vamos fazer aí, a gente tem essas manifestações do dia 16/3, obviamente todo brasileiro tem que estar nas ruas. O presidente Bolsonaro hoje, inclusive, pediu que uma das pautas seja uma anistia, já vamos falar dela também. Mas, vamos lá, precisa de 3 coisas para o presidente cair: vontade do povo na rua, vontade do vice e vontade do Congresso. Acho que a mais forte que a gente tem é a vontade do vice, né? Ninguém aqui é criança para saber que o Geraldo Alckmin aceitou o serviço do Lula, contando que ele pudesse, como aconteceu nos outros mandatos dele lá em São Paulo,
eventualmente não terminar o mandato ou sofrer um pedido de impeachment para que ele assumisse, já que é sabido que ele não consegue ganhar uma eleição. Então eu acho que desses três aqui no momento a gente tem a vontade do vice. No Congresso Nacional, o que a gente tem verificado? Que os parlamentares, principalmente os do centro, obviamente, estão cada vez mais incomodados em ficar posicionados do lado do PT e do Lula. Né? A gente tem visto que os placares das votações lá na casa, eles têm ficado cada vez mais próximos. O que eu quero dizer com isso? Com a chegada do ano eleitoral, que é o ano que vem, cada vez mais os políticos, aqueles que se vendem, os vendidos mesmo, que a gente vai divulgar bastante, você pode acessar lá no placarcongresso.com para saber quem são, mas eles precisam se colocar do lado de quem vai ganhar. E existe um consenso muito forte dentro do Congresso, dentro de cientistas políticos e até do mercado financeiro. Vocês verem a bolsa subindo aí, é por causa da perspectiva que o Lula caia fora agora em 2026. Então já se tem um norte de que o governo de esquerda irá cair. A pergunta é, quem será o presidente da direita? Né? Tarcísio, Bolsonaro, Ratinho Júnior, Caiado, quem será esse presidente? Zema, enfim, a gente tem vários nomes enquanto o PT não tem nenhum. Então o que a gente está vendo no Congresso? A gente está vendo um afastamento gradual do centro para a direita. O próprio presidente Hugo Mota vem fazendo manifestações muito mais pró-direita do que propriamente a esquerda. A gente teve, se fala na boca miúda lá no Congresso, que o Hugo Mota deu um golpe na esquerda. Que até agora todas as manifestações dele, ou basicamente todas, são pró-direita, né? Nós inclusive tivemos uma reunião com ele, junto com a Vanessa, mãe de 6 filhos, que tem o marido condenado a 14 anos de cadeia, sendo que não existe nenhuma prova contra ele sobre a questão da anistia. Foi um momento bastante até emocionante. Ela tem um nenê de colo, estava dando de mamar na frente do presidente Arthur Lira, do Hugo Mota, com os outros 5 crianças correndo, brincando de massinha em cima da mesa dele, e o presidente se mostrou bastante... Sendo que ela teve até o valor que ela recebia cortado, né? Muito bem lembrado. Ela não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Tu foi muito bem lembrado. O Alexandre de Moraes cortou o salário dela. Sendo que ela nem foi condenada a nada. O que ela tem a ver? Uma mãe com 6 filhos. Então o que a gente tem visto? A gente tem visto que a anistia já tem votos. Né? Vocês devem ter visto aí que o presidente Bolsonaro se reuniu com o Kassab, e nós tínhamos essa informação já antecipada que o Kassab sinalizou que o PSD vai se posicionar favorável à anistia. Então a gente deve ter nas próximas sessões aí, talvez pouco depois do Carnaval, o andamento da questão da anistia. Mas voltando à questão do impeachment, né? A gente tem que ter então a vontade do Congresso. E como que o Congresso aumenta a sua vontade de impeachment? É com o povo na rua. E aí a gente tem que ser pragmático, né? Eu não posso vir aqui e vender sonhos para as pessoas. O processo de impedimento de um presidente é lento e demorado. Por isso, inclusive, a gente tem ali uma proposta de semipresidencialismo que vai começar a tramitar na Câmara, já foi aprovado no Senado, onde a gente vira um modelo mais parecido com a França, com um modelo de primeiro-ministro, com o Congresso tendo também responsabilidades sobre o orçamento da União e por aí vai. Hoje a gente aprova as coisas e o Congresso não tem responsabilidade nenhuma. Então a gente pode, por exemplo, de uma forma muito mais fácil, retirar um primeiro-ministro que tenha provocado esse caos econômico que a gente está vivendo. E a notícia ruim é que isso vai piorar, tá, pessoal? Não pensem que os preços vão melhorar, que eles não vão. Então o que acontece? Vamos fazer um prognóstico aqui, amor, e tu me corrige se eu estiver errado. 16 de março, povo na rua. Na época da Dilma, até ser aceito o pedido de impeachment, nós ficamos, eu acho que 6 meses indo pra rua. Vamos usar o mesmo tempo, 16. Mas elas foram escalonando, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Vamos supor que em outubro o presidente Hugo Mota decida abrir o processo de impedimento de Lula. E demore o mesmo período da Dilma. Tá? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. O presidente Lula seria empichado em junho ou julho de 2026. Nós temos a campanha eleitoral começando em agosto de 2026. Então, assim, não existe solução mágica, tá? Nós temos que fazer a nossa parte, por óbvio, ir às ruas protestar. A única saída seria esse escalonamento ser mais rápido, né? Não, eu acho que a única saída seria a renúncia. Muito forte. A renúncia seria o único movimento que poderia acelerar esse processo.
Mas ele não faria isso. Exatamente. Nunca. Não vislumbro um Luiz Inácio Lula da Silva no alto do seu ego, né? Fazendo qualquer indicação de renúncia. Então, a gente tem um prognóstico agora de manifestações de povo muito irritado, principalmente pela questão da inflação, que pega todo mundo. A aprovação dele realmente está muito baixa. Teve uma outra pesquisa do IPEC, que é um instituto que, sinceramente, eu não levo em consideração, que é um instituto que erra muito, mas até esse instituto, que é oriundo do famigerado e falecido Ibope, deu que 62% do povo brasileiro não quer que Lula concorra a um segundo mandato. Sinceramente, eu gostaria que ele concorresse ao quarto mandato, porque com uma aprovação de 24%, a chance dele realmente é zero de ganhar. Então, assim, obviamente a gente vai entrar nessa pauta de impeachment. Obviamente o Maurício estará nas manifestações, não sei se em Caxias, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Brasília, onde eu vou estar ainda, São Paulo, mas nós estaremos fazendo a nossa parte. Eu acho que cabe mostrar a desconfiança perante esse governo, mas realmente o processo, ele é um processo lento e gradual, que demora bastante. Então não vou vir aqui prometer o impossível para vocês, porque quem promete o impossível, quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos a satisfazem, e eu tento sempre ser o mais transparente possível. Outra coisa que chama muito atenção, e aqui sim a gente tem que discutir essa queda de um presidente eleito que perdeu mais da metade do seu capital político. Se ele tem 24% de aprovação, tu precisa ter 50% para ser eleito. E a questão que saiu essa semana do Elon Musk, dele fazendo uma afirmação bastante, digamos, cabulosa, quando ele fez uma afirmação que houve interferência americana nas eleições brasileiras quando o Bolsonaro foi retirado. Não é segredo para ninguém que Joe Biden era um progressista de esquerda, né, e tinha interesse que Lula da Silva vencesse a eleição aqui no Brasil. Então a gente ainda não tem profundamente qual foi a interferência que se deu. Certamente Elon Musk, no alto da sua responsabilidade, né, meu bem, não faria uma afirmação do tipo caso não tivesse provas para mostrar em um futuro próximo dessa interferência. A gente já sabe de algumas interferências que teve, até a própria USAID, né, que a gente teve esse escândalo aí desse dinheiro americano financiando jornalistas, enfim, para que as narrativas fossem implementadas. A USAID, para você que não está por dentro, era um órgão, né, uma agência americana que foi criada lá na década de 60 para financiar o desenvolvimento mundial de países subdesenvolvidos, e tinha sido usado agora nos últimos anos, gastando bilhões e bilhões para implementar políticas progressistas pelo mundo, como mudança de sexo para crianças, enfim, esse tipo de coisa, e também interferir em eleições. Essa USAID tem, por exemplo, palestras do próprio TSE brasileiro, usando a narrativa que eles implementavam com o logo da USAID. Então, essa interferência a gente vai ver num médio prazo. A gente já está, obviamente, colhendo assinaturas para uma CPI. Se eu não me falha a memória, a gente está em cerca de 130 assinaturas para de 171. Não acredito que a gente tenha maiores dificuldades para conseguir, e depois o presidente Hugo Motta precisa abrir essa CPI. Então, o que a gente tem assim de perspectiva, eu acho que a notícia positiva que eu posso trazer para vocês é que o pior já passou. Sinceramente, eu vejo hoje um Alexandre de Moraes bastante acuado. A gente tem a OEA no Brasil com o Vaca, né, o Pedro Vaca, que é o enviado da OEA, a OEA que é financiada pelos Estados Unidos. Então, mesmo o Pedro Vaca tendo um histórico de esquerdismo, ele sabe que para manter o emprego dele ele vai ter que fazer um relatório minimamente imparcial. O Cláudio respondeu uma pergunta dele hoje sobre isso. Professor Cláudio, nosso deputado estadual. Isso, professor Cláudio, deputado estadual, falando justamente sobre essa questão desse Vaca aí, que o pessoal perguntou que ele era de esquerda, se, né, existia alguma esperança dele fazer um relatório minimamente decente. E o Cláudio falou que a gente às vezes acha que todo esquerdista é maluco, e tem alguns que às vezes, né, a gente estava falando até do PCO, ele deu um exemplo do PCO, ele falou, talvez ele seja um cara de esquerda estilo PCO, ele já tem vários artigos publicados sobre liberdade de imprensa, diz que ele foca muito nessa questão da imprensa livre, que é algo que a gente sabe que tem muito jornalista insatisfeito com a situação do Brasil hoje, e, enfim, sobre liberdade de expressão e tal. Então, né, vamos ver.
Mas o Cláudio tem boas perspectivas, assim, pelo que ele fala. E a gente pode ver a própria reação do Alexandre de Moraes, né, gente? Ele já liberou, por exemplo, o Monark. Ele liberou outras contas que estavam bloqueadas. Então eu acho que é um momento... quando eles liberaram o Lula da cadeia, fizeram toda aquela engenharia, eles jamais imaginariam que no segundo ano de mandato, entrando no terceiro, o Lula teria a pior aprovação da história de qualquer presidente eleito até hoje. O Trump venceria nos Estados Unidos, também era uma coisa completamente distante há 2 anos atrás, né, impensável. Só que como diz minha ex-sogra, aquela frase, né, amor, tu já sabe o que eu vou dizer, né? O diabo faz a panela, mas não faz a tampa, né? E isso tá vindo tudo à tona. A gente não pode esquecer que o Trump tem menos de 30 dias de mandato. É uma loucura. Parece que o Trump tá aí há 5 anos, né? Gente do céu, ele trabalha. Eu trabalho. Impressionante, né? Então a gente deve ter desdobramentos muito graves aí pela frente. Então eu vejo que esse movimento de enfraquecimento do Lula, ele também reforça a certeza de que, além da presidência em 2026, que eu espero que Jair Bolsonaro seja eleito, a gente tenha cada vez mais a tendência de ter um Senado mais conservador, pró-impeachment de Alexandre de Moraes. Motivos não faltam, a gente já externou aqui, meu Deus, a Patrícia trouxe um aqui, né? Totalmente ao arrepio da lei, bloquear o pagamento de uma servidora pública de 15 anos de carreira, que não tem nada a ver com o processo, não existe isso em nenhum lugar da nossa Constituição. Então eu acho que, sinceramente, pela primeira vez eu posso dizer para vocês que o pior já passou. Se tem aí uma notícia que a PGR possa acusar o Bolsonaro um pouquinho antes do carnaval, pedindo a prisão dele, cerca de 28 anos de cadeia, mas o que a gente ouve em Brasília, e eu já tive até a informação do próprio Bolsonaro, é que ele está muito tranquilo sobre a questão de prisão, tá? A gente tem um indicativo que o Alexandre não tem mais força para prender Jair Bolsonaro, ainda mais que nós estaremos envoltos a manifestações cada vez. As manifestações devem ser volumosas, então realmente com o Trump mostrando ao que veio, eu acredito que a perspectiva, pela primeira vez, a gente tem uma luz no fim do túnel, né, mano? Eu acho que é importante a gente trazer isso para as pessoas, porque o ano passado, a essa altura, muita gente dizia, né, nós não temos luz no fim do túnel, nós não temos perspectiva de sair desse cenário, e hoje a gente tem. Hoje a gente tem o próprio relatório... Sim, o diagnóstico é melhor do que era um ano atrás, né? O prognóstico. Isso, o prognóstico, isso aí. Ele é melhor do que a gente tinha, né? O centro se alinhando mais à direita. Ah, Marcon, eu odeio o Kassab. Bom, eu também não gosto. Mas entre o Lula e o Kassab, sinceramente, prefiro que o Kassab esteja do nosso lado para que Jair Bolsonaro possa ser de novo presidente da República. Então, pessoal, eu acho que eu fiz uma análise aqui. Foi uma semana bastante agitada, né? Esses números realmente eles assustaram o governo federal. O Lula não imaginava estar nesse patamar. Eu sinceramente com vocês, assim, conversando com os nossos pares lá, realmente foi acima do que nós esperávamos. A gente sabia que o Lula ia cair na aprovação, mas não nesse nível. Ainda mais que foi feito pela mesma empresa que sempre fez, né? Muito bem lembrado. E outra é o Datafolha. O Datafolha sabidamente com um viés mais à esquerda. Então, esse número pode estar inclusive maior, né? Os 24% podem ser inclusive piores. E uma coisa que chamou bastante atenção é que o Lula sempre teve a aprovação maior das mulheres. E nessa pesquisa agora, a desaprovação dele, aliás, a aprovação de 24%, ela foi igual nas mulheres. Então, perdeu a aprovação das mulheres. Perdeu a aprovação. Até porque as mulheres normalmente são quem vão no mercado, né? Muitas vezes sim. E elas estão vendo que o dinheiro não tá dando. E a gente sabe que, né, infelizmente tem muita mãe sozinha, né? Tem muito homem por aí que só faz o filho e se some. Então tem muita chefe de família aí que tem que se virar nos 30 para criar os filhos, né? E foi prometido que o povo comeria picanha e o povo hoje não tá conseguindo comprar ovo. E a tendência é que piore. Infelizmente a gente sabe que a tendência é que piore, até porque aquela crise contratada, ela já existe, né? O próprio Bradesco já sinalizou que nós podemos entrar em recessão ainda em 2025. Tá bom? A gente teve... Mas é aquilo que eu sempre digo, não dá pra perder a esperança, né? Eu vejo muitos comentários aí do pessoal, vocês ficam só falando e realmente não tem futuro mesmo, não vai sair impeachment, não vai resolver nada.
não vou nem votar porque não adianta, porque não sei o quê. Gente, se a gente se entregar assim, aí acabou, né? Acabou, a gente fica em casa, né? Tu nem vai mais trabalhar. Não. Então, assim, gente, a gente tem que continuar lutando. É o futuro dos nossos filhos que tá em jogo, é o futuro da nossa nação, é o futuro dos nossos netos, bisnetos, enfim. A gente não pode simplesmente aceitar que a gente vai deixar um país pior do que a gente recebeu, né? A gente tem que lutar até o fim. Então, assim, não desistam, sabe? Não vão nessa onda que é tudo que o PT quer. Que vocês se entreguem e é tudo a mesma coisa. Falou mesmo, uma coisa bem importante agora sobre a questão do impeachment, né? Eu já trouxe para quem chegou agora em prognósticos normais do processo da Dilma Rousseff. Esse nosso processo terminaria em junho e julho do ano que vem. Uma coisa que a gente tem que cuidar, eu acho que o presidente Bolsonaro hoje, quando falou que uma das pautas principais tem que ser a anistia, enfim, e menos o impeachment e mais a anistia e mais o fora Lula mesmo, para que a gente sinalize já em 2026. Posso cravar aqui que com essa aprovação o Lula não concorre, tá? O Lula não será candidato e o PT tem um problema grande. Mas, como essa crise já está contratada, a gente tem que cuidar também para que o PT não utilize da narrativa que nós, brasileiros preocupados com o país, ao sairmos às ruas, estamos provocando a crise. Porque é essa narrativa que eles vão usar. Né? Os golpistas aí estão provocando essa crise e é por isso que o alimento tá caro e é por isso que as pessoas estão ficando pobres. Então, no jogo da narrativa, quem nos acompanha aqui, não sei com quantas pessoas a gente está no Twitter aí, Quase 1.000. Quase 1.000, então já 1.000, cravo. 1.000 cravo. Então tem mais de 1.600 pessoas nos acompanhando, que tem entre Facebook, Instagram e Twitter. A gente tem que pensar que aqui são pessoas politizadas, não somos nós que decidimos a eleição. Então essas narrativas elas têm que ser bastante analisadas. Eu acho que é extremamente importante a gente sinalizar o fora Lula, mas a gente manter o foco, assim, principalmente na economia, que é o que ele vem destruindo. E para que o Lula fora do jogo, gurizada, o PT entra em guerra civil, tá? Porque o Lula é o cara que une aquele bando que tem lá no PT, várias correntes, enfim. E o Lula fora do jogo, o Lula enfraquecido, os próprios aliados começam a pular do barco, né? A gente teve o Kassab pulando, o próprio republicano já fazendo movimentos, o Felipe Neto já pulou do barco. O Paulinho da Força, esse foi sensacional o vídeo dele descendo a lenha no Lula. Isso a gente deve se acentuar. Então, nos próximos meses a gente vai ver muitos políticos que estavam no colo do Lula saindo dele, influencers tentando se desvencilhar disso, e a gente não sabe o que vem dos Estados Unidos, né? Imaginem vocês virem provas robustas de interferência americana na eleição brasileira de 2022 pró-Lula, né? Isso certamente seria um escândalo assim, de proporções inimagináveis. Aquela suspeita que muitos têm em advindo provas concretas dos Estados Unidos, aí a gente vai ter essa certeza.